os completinhos 24 idade. Tá aqui as reações, os bolinhos. Esse aqui não sei se quer. Tá aqui as argolas, tá vendo? Mas não brincas muito, não se espanta. Espolino! Espolino! Sai das fora, Estamos fazendo os preparativos, Espolino. Daqueles 24 anos, é muito, nesses 24 dias que as pessoas andam, descartam água. Daqueles guardanapo deixa limpar as bocas. Daqueles palitos dentes. Daqui, taças, desbebelas chás, vinhos, tudo. Aqueles pratos, para as visitas. Espolino! Das garfos, Espolino! Tá dormindo, não se preocupe. Enquanto os que estão fazendo esse programa sou eu. Tá com espírito, tá vendo? Espírito de servir a bolo. Então, vamos acabar com os nossos finais. Acabou. Tchau. Depois de mais horas, vamos completar 10 anos, vamos participar,